Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. A um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aceitai o nosso louvor, aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai na glória gozar, e para sempre reinante no Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, este canto aceitai. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. José, por um decreto de Deus o Salvador, desposaste discreto a mãe do Salvador. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Concluímos ontem o mês de fevereiro, minha amiga, meu amigo, iniciamos hoje o mês de março. Este mês de março, que é um mês nesse ano que tem uma particularidade muito grande. Você sabe que dia 19 de março nós celebramos a festa, a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Há 150 anos, São José foi proclamado padroeiro da Igreja Universal, de toda a Igreja Católica. E o Papa Francisco, para comemorar este fato, proclamou desde o dia 8 de dezembro de 2020 este ano como o ano de São José. Portanto, nós estamos na companhia deste santo, a quem o Pai colocou Maria e José e Jesus sob a responsabilidade. E toda a Igreja Universal se sente desta forma também protegida, acolhida pelo carpinteiro de Nazaré. Teremos a oportunidade de olhar melhor para esse mistério dessa presença de São José ao longo deste ano e, sobretudo, no dia 19 de março. Pois é, mas o mês de março tem outras características muito interessantes, não é? O mês de março é o mês no qual você aí no Brasil e em outros lugares do sul do mundo faz a passagem do tempo do verão para a primavera, não é? E nós que estamos aqui no hemisfério norte fazemos a passagem do inverno para a primavera. Vocês do verão para o outono e nós do inverno para a primavera. Portanto, tem uma característica muito particular para nós a entrada numa nova fase do ano, né? Há uma santa, uma mística alemã, Hildegarda von Bingen, Hildegarda de Bingen, ela tinha um cuidado e uma sensibilidade muito grande do seu contato com a natureza. Então ela foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Foi uma ginecóloga, não é? Essa é uma mulher do século III, né? Uma grande ginecóloga, uma grande homeopata, estudou o corpo humano, estudou os efeitos da nossa relação com a natureza, e ela falava dessa energia vital que está dentro de nós, que ela chamava de viriditas, que ao mesmo tempo estava ligado com a cor verde, né? Daí a primavera, não é? Daí vem essa palavra viriditas, de onde se diz o verde. Então ela defendia muito esse contato nosso com a natureza, essa harmonia com a natureza. Portanto, no hemisfério norte, que é do mesmo lado onde está a Terra, onde Jesus nasceu, essa passagem é a passagem assim para a gente experimentar a vida
que está despontando. De repente aqui, não é, a gente começa a ver uma mudança climática, os dias começam a ficar mais longos, a natureza começa realmente a dar sinais de vida. As árvores que estavam sem folhas, aquelas que perdeu todas as suas folhas, de repente elas começam a ganhar folhas novas, um verde que explode por todo canto. E essa é uma belíssima imagem da passagem, ou seja, da Páscoa, que é a passagem da escuridão do inverno para a luz da primavera e do verão. É a passagem do frio para o calor. Então tudo isso nos ajuda a entrar no mistério da celebração dessa passagem nossa também, do pecado para a graça, da morte para a vida espiritual. Então o mês de março é esse mês aí dessa passagem. E neste mês de março, no dia 21, é a mudança atmosférica, não é, das passagens das estações, né? Vocês passando aí saindo do verão e entrando no outono, nós saindo do inverno passando para a primavera, 21 de março. E essa foi uma imagem também muito forte, muito interessante, porque os antigos celebravam nesse período a chamada criação do mundo. E no dia 25 de março nós celebramos a festa do anúncio do anjo a Nossa Senhora, que outra coisa não é senão a festa da encarnação do Verbo Divino no seio da Virgem Maria, o que significa dizer celebrar o início de uma nova criação, um mundo novo que começa com a encarnação do Verbo. Nele o mundo é recriado. Ele, pelo qual todas as coisas foram feitas, agora entra no ventre da Virgem Maria. Portanto, em todo um simbolismo dentro desse mês de março. E os antigos olhando para Jesus, dizendo: Jesus é o ser humano perfeito. Então como é que faz? 25 de março a 25 de dezembro, 9 meses. Não é uma gestação perfeita. E viram também no dia 25 de março, o dia também em que Jesus teria celebrado a sua paixão. Vocês vejam que às vezes pode ser que a sexta-feira da paixão caia exatamente em 25 de março, já que o mês bíblico de Nisan é um mês lunar e, portanto, esse mês muda. Há alguns anos ele cai no mês de março e pode ter anos que a Páscoa caia também no mês de abril. O que vai ser sempre permanente é a lua. Será a lua cheia desta primavera que vai começar daqui a um pouco mais de dias. Feita essa breve introdução, eu saúdo a todas as pessoas que estão aqui chegando, não é, para esse momento nosso de meditação. Um abraço ao Pedro Miguel, a Wilma, a Eli Coelho, a Rosa Santos, Maria Eurênia, a Bia Anjos, que mais? Rose Santos, eu vejo aqui, a Lilia, a Neuza Andrade, a Ana Calda Consa Rezende, Leozinha Freitas, Pati Matos, Rita de Cássia Sampaio, Paulinha, que eu vejo aqui, o Roque. Então aqui já de novo já perdi aqui por onde era que eu estava andando. Dinéa Flores. Então a todos vocês, um bem-vindo nessa nossa meditação. Olhemos para a nossa liturgia. Ontem nós fizemos uma subida com Jesus ao Monte Tabor. E naquele segundo vídeo que eu fiz no dia de ontem, meditando sobre aquele cântico antigo, que é o cântico das Vespas, Fos Hilarion, luz alegre, luz radiante, ali eu falava de uma espécie de dizer que na subida de Jesus ao Monte Tabor, a gente tem uma outra espécie de prova. Se no deserto a gente tinha uma espécie de prova da renúncia, a prova negativa, a gente tinha na subida do Monte Tabor uma espécie de prova positiva, prova no sentido de dizer alguma coisa que você experimenta, porque ali os discípulos estavam tendo aquilo que eu dizia, como que numa técnica de flash forward, a
visão daquilo que aconteceria, daquilo que iria ser a própria ressurreição de Jesus, para que eles então superassem o medo da morte. Interessante porque São José, eu comecei falando dele, não é? No início desse nosso vídeo, São José é também conhecido como o patrono da boa morte, justamente porque a tradição diz que José é aquele que morre na companhia de Maria e na companhia de Jesus. Teve melhor companhia do que Jesus, né? Porque Jesus morre entre dois ladrões e José morre entre duas pessoas muito santas, aquela que é a cheia de graça e aquele que é a própria graça de Deus encarnada no meio da humanidade. Portanto, José é também visto como o padroeiro da boa morte. E então, a gente afronta, os discípulos eram chamados a afrontar a cruz de Jesus a partir da luz positiva da própria ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham então a possibilidade de saber que poderiam não ter medo daquilo que iria acontecer com a cruz de Jesus, porque o que esperava após a morte era a ressurreição. Infelizmente, aquela amostra grátis que foi dada da ressurreição de Jesus serviu muito pouco, porque eles que estavam com Jesus sob o Monte Tabor não foram capazes de estarem todos ali ao pé da cruz. O Evangelho segundo João vai dizer que o discípulo amado esteve aos pés de Jesus todo o tempo, mas que os outros discípulos, eles fugiram. Então, mesmo tendo certas experiências positivas na nossa vida, mesmo a gente tendo sido iluminado pela luz de Deus, pode ser que não seja toda a garantia de que a gente não caia, mas o importante é saber que aquele que se revelou através do seu Filho ali sobre o monte nunca vai nos abandonar. E ontem, no alto da montanha, o que foi que aconteceu? Nós escutamos uma voz, não é? Jesus coberto sobre a nuvem, ouvimos uma voz. Ali víamos que Jesus estava com Moisés e Elias, que é o simbolismo da lei e dos profetas. O profeta Elias que levou 40 dias para chegar até o Monte Horebe. Moisés que levou 40 dias sobre o Monte Sinai, onde recebeu os mandamentos da lei de Deus. Portanto, os dois são bons companheiros para nós vivermos os 40 dias da Quaresma e nos deixarmos transformar pela palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura, contida nos profetas e contida na lei de Deus. E o próprio Moisés é tido como profeta também, né? Chamado Moisés profetizou, então dentro da compreensão da Sagrada Escritura. E quando dizemos que Deus fala através dos profetas, a gente rezando o credo toda semana diz que o Espírito Santo é aquele que falou por meio dos profetas. Ouvir as Escrituras é ouvir a própria voz do Espírito de Deus, como diz o livro do Apocalipse: quem tiver ouvidos, escute aquilo que o Espírito diz às igrejas. Então, através da Escritura, é o Espírito de Deus que fala ao meu e ao seu coração. Mas hoje, o que é que o Filho tem para dizer para mim e para você? Escutemos a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, que traz a primeira leitura de hoje, é uma profecia do livro de Daniel. Daniel viveu a sua experiência de fé, a sua experiência de vida na corte da Babilônia. Na Babilônia tinha um decreto da parte do rei que eles deveriam adorar uma imagem, um simulacro do próprio rei, mas Daniel não se curvou diante dessa imagem. Ele se manteve fiel ao seu Deus, não entrou pelo caminho da idolatria, e Daniel, portanto, com alguns dos seus companheiros, Daniel é jogado na cova dos leões e outros companheiros são jogados também na fornalha ardente. A imagem de Daniel, portanto, é a imagem do homem fiel, é a imagem da fidelidade e é a imagem também de alguém que intercede pelo seu povo a Deus. E hoje o que nós temos é uma belíssima oração de súplica de Daniel pelo seu povo. E com isso aqui, eu e você, nós aprendemos uma coisa: a gente pode rezar um pelo outro, a gente pode interceder pelo outro. O outro pode estar num caminho de erro, pode estar num caminho de pecado, e a gente pode se colocar diante de Deus pedindo pela conversão uns dos outros. Tem alguém que você está vendo que às vezes pode estar se desviando, e aí agora, nesse tempo da Quaresma, não pense em você sozinho fazer o seu caminho. Carregue também no seu coração outras pessoas. Escolha no dia de hoje também rezar por pessoas que você vê que está atravessando o deserto, que está fazendo o caminho da Quaresma, mas está fazendo com dificuldade.
Reze por essas pessoas. Rezemos também por pelo nosso país inteiro, pelo nosso povo, pela nossa nação. Hoje nós vemos que Daniel se coloca diante de Deus como alguém que ora pelo seu povo. E Deus, assim é como Daniel se dirige a Deus. A oração dele é assim: eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Nós temos pecado, afastando-nos de ti. Temos praticado injustiça e impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e da tua lei, e não prestando ouvidos aos teus servos e os profetas que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. O profeta é alguém que tem uma palavra, e que nós dizer é uma palavra que vem da parte de Deus. Daniel aqui agora coloca-se diante de Deus, intercedendo pelo seu povo, mas assumindo o pecado. Que o povo é um povo de dura cerviz, que tem o cangote duro, que não sabe se dobrar à vontade de Deus e aquilo que Deus quer. Deus até falou para as autoridades. E aqui a gente vê muitas vezes como o povo tem a sua parcela de responsabilidade em tantas problemáticas, um povo que não se quer ajudar. Vejamos, por exemplo, agora, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, tem autoridades que não estão nem aí para a vida de ninguém, não estão se importando, não estão dando o devido exemplo. Já visto o que aconteceu, por exemplo, nas nossas campanhas eleitorais, né? Muitos dos que hoje estão aí no poder, agora, com decretos e normas, foram aqueles que alguns meses atrás estavam aglomerando as pessoas, fazendo campanhas, batendo de porta em porta, sem se importar com a vida alheia. Muito bem, essas autoridades são autoridades que merecem toda a nossa crítica, que merecem uma correção realmente séria. Deveríamos pensar bem na conduta dessas pessoas. Mas tem um outro problema em nós que somos os cidadãos, e nós que somos o povo. Tem gente que está querendo burlar a lei, não é? Aglomera quando não deveria fazer isso, e promove festinhas, e faz isso e faz aquilo outro, sem levar em consideração os riscos que uma situação como essa pode trazer para a vida da própria nação. Ou seja, nós somos um povo de dura cerviz. Não é apenas olhar para a responsabilidade daqueles que estão acima, porque às vezes somos nós que colaboramos muito pouco para que alguma coisa possa mudar. Então Daniel é esse que se apresenta diante de Deus como quem também olha o seu povo, não só como passíveis, como pessoas que não têm culpa nenhuma, não. Há uma responsabilidade de todos em certas condutas, em certas dificuldades pelas quais nós passamos. E Daniel se apresenta então diante de Deus e diz: a ti, Senhor, convém a justiça. Hoje resta-nos ter vergonha no rosto. É isso mesmo. Ter vergonha na cara, como a gente diz, não é com uma palavra bem mais forte. Sim. É verdade que diante da nossa falta, nós que estamos implorando a misericórdia do coração de Deus, precisamos ter a vergonha no rosto, nos envergonhar, tomar consciência da nossa responsabilidade, da nossa parte em todas as situações que não são boas na nossa própria vida. E ele diz: nós somos infiéis a ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados, pois pecamos contra ti, mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão. O profeta assume a responsabilidade, assume que falhou, mas sabe que, sobretudo, no coração de Deus pode encontrar misericórdia e perdão. E o convite é a de novo voltar a ouvir a voz do Senhor, que é aquilo que o Pai disse no Monte Tabor em relação a Jesus. Portanto, o Evangelho de hoje, ou melhor, a leitura de hoje, nos ajuda a pedir perdão, a orar também para os outros, a reconhecer o nosso pecado. Esse é o primeiro ponto, reconhecer o pecado. Mas já no Evangelho de hoje, a posição de Jesus nos ajuda a fazer outro passo. Não basta que eu reconheça o meu pecado, não basta que eu peça perdão, é preciso uma outra coisa. É preciso que nós também aprendamos a perdoar, e o perdão recebido seja perdão que passa a ser dado. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 36 a 38, nós encontramos Jesus que diz:
para os seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai Celeste é misericordioso. Santo Agostinho pensou muitas vezes sobre essa palavra misericórdia. Era uma palavra que tocou muito a vida dele, é uma das palavras que mais nós vamos encontrar nos escritos de Santo Agostinho. E ele decompunha essa palavra, dizendo que a misericórdia é justamente deixar que o coração se manifeste naquela hora em que nós encontramos a miséria. Diante da nossa miséria, a nossa miséria pessoal, diante da miséria do outro, diante da miséria social, miséria significa ter carência, não é? Não está dentro das justas proporções. Então o que deve haver e o que deve se manifestar é o nosso coração. E Jesus faz um convite para nós, não é? Que nós não julguemos para não sermos julgados. Olha só, aqui tem uma coisa muito interessante, porque não julgar não significa que você não deva avaliar as situações e encarar as situações de perto, como deve ser. Se uma coisa é preta, você não pode dizer que ela é branca. Isso não é julgamento, não. O julgamento é naquela atitude de não condenar o outro. Lembra de Jesus quando se encontrou com aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério? Jesus já tinha alertado aos seus discípulos, a mim e a você, que até o pensamento de uma pessoa, de um homem, olhando uma mulher que já é comprometida, ele diz, até no pensamento ali ele já cometeu adultério. De acordo com a lei, quem cometia adultério poderia ser apedrejado. Quem fosse pego em flagrante adultério poderia receber essa pena do apedrejamento. Mas Jesus, concretamente, diante de uma mulher que foi pega em adultério, ele que condenava o adultério até já no pensamento, ele não mandou que a mulher fosse executada, mas também não disse que ela não tinha pecado, que estava tudo bem, que era isso mesmo, que ela podia voltar para casa. Não. A postura de Jesus foi uma postura de quem avalia, de quem julga a situação em profundidade, mas julga com o coração, a medida do seu coração. Ele disse para aquela mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, o não julgar aqui não significa o não avaliar as situações e dar o nome certo. Porque é obra de misericórdia corrigir quem está errado, impedir quem está fazendo alguma coisa errada. E nesse sentido, até é obra de grande misericórdia impedir que o outro te faça mal. Se tem alguém que está pecando contra você, a norma da justiça diz que você precisa impedir essa pessoa de te fazer o mal. Você não deve permitir que eu te pise, te espezinhe. Não, de forma alguma. Ele precisa ser impedido do mal que faz. Tem uma denúncia para ser feita, a denúncia precisa ser feita. Agora, o que você não precisa é alimentar rancor dentro do seu coração, ódio dentro do seu coração, porque isso aí só vai fazer mal a você, porque o ódio que você nutre dentro do seu coração contra alguém é ódio que está dentro de você, e isso é como uma bomba que explode e implode a sua estrutura mental, a sua estrutura psicológica. Isso não faz bem para ninguém, faz mal ao próprio corpo. O corpo vai ressoar esse mal-estar. Portanto, como eu já dizia na semana passada, no sábado, né? Perdoar até por inteligência. Quem é inteligente perdoa. Não é? Agora, quem é inteligente olha bem as situações e faz com que a justiça seja cumprida na própria vida. Então Jesus diz também aqui nesse texto do Evangelho: dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, também vós sereis medidos. Então é isso que a gente hoje vai encontrar nessa palavra de Deus, essa necessidade de a gente usar o coração como essa medida e ter certeza dessa reciprocidade. Aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você, vai e faça. Tá bem, porque ele é uma pessoa muito difícil, um caráter assim, aquilo e aquele outro. Jesus não mandou você olhar para isso. Não é como na parábola, não é, dos terrenos, né? O que é que o semeador faz? Ele joga a semente nas diversas formas de terreno. Como é que a semente vai se comportar naquele terreno? É uma questão da semente. O Pai nos chama a ser semeadores, não a ser geólogos, não é? Então eu jogo a semente, essa semente do perdão, essa semente do amor. Mas como eu já disse, compreendendo bem o que é que significa esse perdão que a gente deve dar e que a gente também quer receber, como nós vimos na leitura primeira do dia de hoje. Minha amiga, meu amigo, que o dia de hoje seja vivido nessa perspectiva da palavra de Deus que nos ilumina. Vamos dar
ouvidos a essa palavra que nos vem através de Jesus no Evangelho e através da profecia de Daniel. E que esse mês de março que agora começa possa ser vivido em toda a sua profundidade. Com esse mês que nós vamos entrar na Semana Santa, no próximo dia 28. Olha, um abraço grande aqui para Solange Reinhardt, que nos deseja uma boa semana, para você também, Solange, para Gil Roja, para a irmã Ildete, aí agora em Cachoeira, um abraço grande para você, para a Edilene, para a Ana Barreto, para a Leo Freitas, para a Ivete, para a Dayara, para a Paulinha Leo Passos, Linéa, para o nosso Roque, para a Rita de Cássia, Sampaio Salles, Pati Matos, Leozinha Freitas, Consa Rezende, Ana Caldas, Neuza Andrade, para Lilia, Rose Santos, Maria Eurênia, um abraço a todos vocês, para Bia Anjos, para o Pedro Miguel, para Eli Coelho, Rosa Santos, Mima Costa, então a todos vocês que nos acompanham nesse momento, bênçãos de Deus em abundância para a vida de vocês, uma boa semana e o abraço e a bênção de Deus para você que vai assistir esse nosso vídeo que fica salvo aqui no IGT e no nosso canal Vida com Sabor do Evangelho, Boa Notícia Canal, Boa Notícia Vida com Sabor do Evangelho, que a gente possa experimentar esse gosto bom de perdão recebido e de perdão que também deve ser dado. Venha sobre nós pela intercessão de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom início de semana de trabalho para você. E se você está naqueles lugares que hoje está vivendo essa experiência de estar dentro de casa, do fechamento, do lockdown, que você consiga encontrar formas de viver na paz e na serenidade esse dia de hoje, com toda a responsabilidade, com todo o cuidado que esse tempo e que essa situação requer. Fica em casa.